Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo. Mas antes de começarmos o papo de domingo, vamos uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão, né? Peço permissão a Deus para dar início ao nosso trabalho, né, de papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o filme, ou antes de começarmos o papo de domingo, né, faço um convite a vocês sobre dia 3 de setembro vai passar no cinema o nosso Lar 2 e o nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões ao cinema, de pessoas ao cinema. Então, eu imagino que o nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas ao cinema. A narrativa do contexto do filme será desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Os Mensageiros, o filme vai tratar o nosso Lar 2 vai tratar do mundo espiritual, umbral, e os mensageiros farão um resgate a um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então, vá ao cinema. O papo de domingo de hoje é sobre aborto espontâneo, né? No domingo passado nós falamos sobre aborto criminoso e sobre aborto espontâneo. O aborto espontâneo, ele não é um crime. Por quê? Ele foi espontâneo. Agora vai depender muito, porque o que acontece esse aborto espontâneo? Né? São assim, é o espírito que não quer mais encarnar, né? O espírito que ele vem às vezes de eutanásia, de outra encarnação, foi feita eutanásia nele, mas ele tinha mais tempo de vida, então ele vem resgatar esse tempo. Ou para levar um sofrimento para a mãe, para o pai, né, para os parentes, né? Ou de um aborto que essa mãe tenha feito em vidas passadas, né? Então é uma relação assim, de casos que tem no aborto espontâneo. E tem outro tipo de aborto também, quando é para salvar a mulher, né? A mulher para salvar a mãe, né? Então aí é escolhido, então aí se aborta, né, para salvar a mãe, né? E aí tem o aborto espontâneo, ele tem assim várias situações, né? Mas no geral essas situações, se a gente analisar direito, ela vai levar o sofrimento para a mãe, né? A mãe, o pai que planejaram esses filhos, né? Os avós, os parentes mais próximos, os amigos que estavam ali planejando esse filho, né? E esse feto foi abortado espontaneamente, né? Então aí, no fundo, esse aborto ele vai trazer sofrimento e perturbação também para a mãe ou pai, né, que ficam às vezes não entende direito, né, porque esse filho não vingou, né, teve o aborto espontâneo. Então a gente tem que entender essas situações, né, e às vezes também uma mãe também, são vários casos, estou aqui chutando, né? Às vezes uma mãe não foi boa mãe, encarnação passada, então ela vem aí para sofrer, né? Então é nesse contexto que
existe o aborto espontâneo, né? Então as mães têm que sempre procurar se espiritualizar nesse contexto para entender mais, estudar, né? Para entender mais, porque Deus ele escreve certo por linhas tortas. Então nem sempre teve um porquê para aquele aborto espontâneo, né? E só que a gente nos espiritualizarmos, né? Ficar sempre investindo na espiritualidade, a gente vai entender esse contexto conosco, né? Ou com familiares, ou com as outras pessoas também, né? Que passam por isso, né? Então a gente tem que ficar sempre analisando nesse contexto, né? O porquê que aconteceu esse mal, né? Que às vezes não é um mal, é um bem, né? Porque ele tinha que resgatar, porque a mãe tinha que passar por esse sofrimento e não passou antes. Então tem aí um leque, né, de vários contextos. Mas no meu ponto de vista, o que vai dar segurança para tudo isso é a espiritualidade. Se nós estudarmos a espiritualidade, trabalharmos ela, nossas virtudes, das preces, cortar hábitos errados, meditações, culto do lar, estudo do evangelho, praticar caridade, benevolência, estudo da doutrina, nós teremos mais entendimento nesse contexto, né? Então, não tem mais nada para falar sobre aborto espontâneo. O próximo papo de domingo o bem e o mal. O bem e o mal é para todos? Então a gente vai ter que entender isso, né? Não. Deus, ele faz quando ele cria um espírito, ele cria para o bem, para aquele espírito evoluir. Só que quando ele entra no reino humano, né? Porque quando ele é criado, ele passa por molécula, reino da molécula, então, reino do átomo, reino da molécula, reino mineral, reino vegetal, animal, hominal e angelical. No reino hominal, quando ele vai entrar naquela fase primitiva, né? Nessa fase primitiva, ele não tem prova e expiação, ele é igual um animal, né? Onde que ele vai ter a expiação e prova é no mundo de prova e expiação, que ele começa a ter. Então ele começa a entender do que é o bem e que é o mal. Mas o que acontece? Como ele ainda tem uma vida animalesca dentro dele, ele recebe o livre-arbítrio, né? E ele vai usar o livre-arbítrio de forma errada por essa animalidade dentro dele. E aí, quando ele comete coisas erradas, ele vai ter o mal ali, né? Aí ele resgata aquele erro dele, ou naquela encarnação, ou na próxima, geralmente é nas próximas encarnações, ele vai resgatar, mas só que ele resgata e comete mais erros. Ele resgata e comete mais erros. Por quê? Essa parte animalesca dele está preso ao materialismo. Ele não trabalha a espiritualidade. Quando ele começa a trabalhar a espiritualidade, praticando mais prece, trabalhando suas virtudes, praticando meditações, né, praticando caridade, benevolência, culto do lar, estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, estudando a doutrina, ele começa a trabalhar a espiritualidade bem mais forte. E aí, essa parte animalesca dele vai saindo para fora, ele vai botando isso para fora. Então ele sabe um exemplo, então, ele sabe que não pode comer carne, então, ele vai trabalhar e não comer mais carne. Ele sabe que não pode tomar bebida alcoólica, então ele vai trabalhar esse vício.
Ele sabe que não pode usar tabagismo, então ele vai trabalhar esse vício. Ele sabe que não pode ficar preso, né, ao sexo, ao vício do sexo. Ele vai acabando com isso. Então, quando ele começa a trabalhar a espiritualidade, ele vai se descentralizando do materialismo. Então ele vai ter poucos pecados, né? Ele vai ficar vindo mais encarnando através de missões, né? E aí, quando ele falha na sua missão, ele vai resgatar. Então, é mais certo que ele não falhe do que acerte mais, né? Então, ele vai acertar mais nas suas missões do que como ele era antes. Porque ele tá ficando mais maduro, ele está perdoando, ele já perdoa, né? Ele não fica com rancor, né? Então é nesse contexto que Deus, ele faz o bem, ele cria o espírito para o bem, para evoluir no bem. Mas o espírito, ele vai encontrar no meio do caminho, no meio da sua caminhada, esse problema quando ele adentra dentro de prova e expiação. Que aí ele vai ter que porque ele já não tem tanta assim, não é tão ingênuo como ele vem quando ele passa para um mundo primitivo, tá? Então é nesse contexto. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.